o Dr. Odier, doutor em Direito, professor na Faculdade das Américas, e eu vou dar uma palavrinha sobre a questão dos refugiados no mundo. Uma questão que está sendo esquecida na contemporaneidade é que esse não é um fenômeno recente. Nós temos que lembrar que desde sempre há migrações humanas, elas não se dão em razão de lazer, as pessoas são pressionadas, ou se trata de uma atividade econômica que é importante e daí vira o fenômeno da imigração, as pessoas à procura de emprego, ou se trata da pressão em razão de condições socioeconômicas, em razão de guerra, em razão de fome, de doenças, que pressionam as populações a procurarem a sobrevivência e migrar. É o fenômeno que nós estamos vendo atualmente de saída de pessoas do Oriente Médio que saem desesperadamente, correndo um risco muito alto de travessia do Mediterrâneo, ou seja, correndo o risco de perder a vida, tentando salvá-la. Claro, pessoas que fogem dessa forma estão fugindo de alguma coisa muito pior. Elas estão sendo pressionadas. E fica um dilema que se apresenta aos países, né, os que não estão envolvidos no conflito. O que fazer com essa população que chega nas bordas das suas fronteiras? Num primeiro momento, nós agimos como um personagem dos desenhos animados, o Shrek, que vê uma invasão de outros seres no seu pequeno sítiozinho e fica irritado. No segundo momento, nós temos que entender que de alguma forma nós vamos ter que conviver. Não podemos simplesmente levantar barreiras. Claro, a presença de uma outra população altera o nosso cotidiano, altera a nossa forma de viver, altera o mundinho como nós conhecemos, mas também pode ser uma boa oportunidade para enriquecimento da cultura local. Lembremos o caso do Brasil. O Brasil é um local onde os portugueses chegaram no momento em que havia uma guerra entre tupiniquins e tupinambás, uma guerra fratricida e movida a canibalismo. A presença portuguesa deu uma alterada nesse conflito. Trouxe forçadamente uma população africana para cá, mas uma população africana que vai enfrentar, portanto, dilemas diferentes daqueles que se encontram entre a população africana em África atualmente. Os afrodescendentes brasileiros hoje enfrentam outros problemas que não aqueles africanos, se desligaram daquela raiz nesse aspecto. E claro, isso formou a grande cultura brasileira, esse mix, essa cultura mixada, misturada, problemática, não é um paraíso, mas que gera uma riqueza. Hoje a Europa passa por esse processo. Europa que não é a primeira vez que se vê diante desse fenômeno. Vamos lembrar, quando havia o Império Romano, ele foi invadido por diversas populações que vinham fugindo de outras populações, bárbaros que vinham fugindo de outros bárbaros, e eu falo de visigodos, ostrogodos, vândalos e outros tantos mais, alamanos, que entraram dentro do Império Romano e alteraram a sua composição. Durante a Segunda Guerra nós temos a alteração das fronteiras que já tinham sido alteradas na Primeira, que já tinham sido alteradas no século XIX, nas diversas guerras, a partir inclusive das guerras napoleônicas. Então, essa mesma Europa não é tão estável como a gente pensa ser, nunca foi. E agora ela recebe populações oriundas dos locais onde também houve invasão europeia. Vamos lembrar, as cruzadas foram invasões europeias no Oriente Médio. E século XIX nós temos o quê? Nós temos as nações europeias ditando as regras para o Oriente Médio. Aquelas fronteiras que nós encontramos no atual Oriente Médio são fronteiras artificiais, nunca respeitaram as populações locais. E é um dos motivos dos atuais conflitos. Lembremos que a crise da Síria ocorre depois da Primavera Árabe, que ocorreu também depois das invasões americanas no Iraque. A alteração do contexto local se dá há muito tempo. Claro, num dado momento os demônios seriam soltos. E temos o que temos atualmente. No caso do Brasil especificamente, nós estamos recebendo refugiados. O Brasil tem uma política de portas abertas, mas está distante dos grandes conflitos. Nós temos o acolhimento não exatamente de refugiados, mas de diversos imigrantes que estão vindo do Haiti. São cerca de 70 ou 80 mil pessoas que já mudaram aqui para o Brasil e vão compor a população brasileira de uma forma ou de outra. E temos alguma coisa como 5 ou 6 mil pessoas em situação de refúgio. Alguns africanos, algumas pessoas vindo do Oriente Médio também. E eles enfrentam uma cultura que é para eles um tanto estranha, um tanto exótica. Por quê? Se aqui nós não discriminamos uma mulher que usa o véu, nós também a ignoramos. E o refugiado chega no Brasil e descobre os problemas dos brasileiros.
Aqui a pobreza atinge não apenas o estrangeiro, atinge também o brasileiro, né? Então nós temos refugiados que estão descobrindo as favelas brasileiras, as moradias baratas, as ocupações. Faz parte da situação real, não podemos fechar os olhos. Claro, podemos fazer um discurso que eu entendo como um pouco calhorda de levantar os muros, transformar o país num grande condomínio fechado. Mas não funciona. Sabemos que essas práticas elas funcionam por algum tempo e depois elas geram mais conflito ainda. Gerando uma situação, por exemplo, como está acontecendo com a Inglaterra. A Inglaterra tem uma pressão para a entrada de muita gente do Oriente Médio ou da África, que estão tentando entrar de toda forma naquela Inglaterra que já recebeu milhares, milhões de pessoas de fora e continua recebendo afluxo de pessoas, e essas pessoas não estão conseguindo atravessar o Passo de Calais. Não conseguem adentrar o Eurotúnel, um imenso acampamento em Calais, a cidade da França, onde fica a entrada do Eurotúnel que liga a França à Inglaterra. Há uma quantidade imensa de pessoas ali esperando de alguma forma para chegar à Inglaterra e não raro morrendo de fome ali. Vejam, essa é uma situação que nós humanos temos que enfrentar. O que nós vamos fazer com o nosso semelhante em situação de risco? Vamos fechar os olhos ou vamos estender a mão? Eu sinceramente não sei qual é a solução, só sei de uma coisa: os muros sempre levantam guerras. É assim há 10 mil anos, não vai ser diferente nos próximos anos. É isso.